Bom dia, bom dia! Como que vocês estão? Um prazer estar com vocês mais uma vez, meus amores. Vamos mais uma live cheia de aprendizado, com vários pontos para você aplicar, para você explicar para as pessoas também. Oi, Pri, bom dia, meu amor, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Faz tempo, hein, Pri, que você não assiste ao vivo, viu? Um prazer estar com você, meu amor. E vamos aprender um pouquinho, né? Vamos aprender um pouquinho dessa frase. O que será que a terapeuta está querendo ensinar para mim hoje? Gente, eu ensino e eu também aprendo muito quando... E é uma das frases da live de hoje, eu vou falar sobre isso, né? Quando eu compartilho com vocês, quando eu passo informações para vocês, eu estou aprendendo, quanto mais a gente fala de um assunto, mais a gente aprende também. Então, é uma troca de conhecimento. Eu agradeço de coração por todos que acompanham o meu trabalho, viu? Um prazer estar com vocês mais uma vez. Então, vamos para o tema. O que eu vou ganhar com isso? Ou o que eu vou ganhar com isso, né? O jeito que você preferir. Hoje, né, muitas pessoas se preocupam com isso, né? Qual será o retorno da minha atitude? Se vai haver algum retorno, né? E na maioria das vezes é que nem o post, né, que o meu design fez para vocês, né, que é falando sobre a live. Uma mulher segurando notas, né? Apesar que hoje tá tão difícil, né, gente? Hoje a gente resolve mais coisas, né, pelo celular, pelo Pix, então ver uma nota é mais difícil, mas mesmo assim, as pessoas hoje, né, muitas vezes têm essa preocupação, né? Eu vou fazer, mas o que eu vou ganhar? Qual vai ser o retorno? Qual vai ser o retorno dessa minha atitude? Olha, uma frase, na hora que eu tava preparando essa live, foi a primeira frase que veio na minha cabeça, gente. Que eu já peguei, eu já vou anotando tudo no celular. Aí quando eu menos percebo, a live já tá pronta. Olha só. Elogios sinceros são um combustível para a vida. Você gosta de receber elogio? Tem gente que não gosta, mas não é. É assim, gente. É que às vezes, o que acontece? Às vezes o elogio faz você ficar em evidência, né? Você fica sem graça. Mas nós precisamos. Samira. Oi, Samira, eu acho que você nunca entrou na minha live. Seja muito bem-vinda, viu? Gente, o pessoal fala, gente, ela cumprimenta todo mundo. Cumprimento mesmo. Por quê? O que eu vou ganhar com isso? Meus pais me ensinaram a ser educada. Bom dia, boa tarde, oi. Gente, essa foi a educação que eu tive. Eu agradeço a Deus por essa educação que eu tive. Minha mãe ficava brava quando eu saía com meu pai, que meu pai parava para comentar todo mundo. Ela estava atrasada e ela até, minha mãe, gente, sempre levou fama de brava. Tadinha, minha mãe não é brava, gente. Mas ela estava com pressa e meu pai parava, cumprimentava, tal. Então, meu pai sempre foi assim. Então, eu aprendi isso com ele. E hoje não tem jeito, eu faço questão de cumprimentar as pessoas. Se eu cumprimento as pessoas na rua, né? Um oi, né? Um tchauzinho, oi, tudo bem e tal. Gente, isso pra mim não custa nada. Pra mim é prazeroso cumprimentar você. Um sorriso, né? Um sorriso, um oi, um bom dia, boa tarde. Às vezes a gente pode alegrar o dia da pessoa. Ou às vezes alguém pode alegrar o nosso dia também, certo? Então, é esse ponto, né? Elogios sinceros são combustível para a vida. Então, dê elogios sinceros. Nada de bajulação. Não gosto de bajulação e não incentivo ninguém a fazer isso. E quando você faz terapia, você percebe se o elogio é sincero ou se o elogio é bajulação. Então, as pessoas não me enganam. Quando eu sei que elas estão me bajulando, eu já sei. Então, seja sincero. Sinceridade é uma das qualidades que eu mais admiro nas pessoas. E confesso que é uma das qualidades que eu mais admiro em mim. Eu sou muito sincera. Sinceridade, não podemos confundir sinceridade com grosseria, tá?
Pode ser que, ó, já criamos uma frase aí. Sinceridade não pode ser confundida com grosseria. Não é questão de grosseria, né? É ser sincero. Eu não sei criar um personagem. Quando eu não estou bem, quem me conhece sabe exatamente que eu não estou bem. Então, eu não sei disfarçar. E para dizer a verdade, gente, nem quero. Porque quem quer gostar de mim, gosta eu feliz ou não. E às vezes até por a gente ser mais transparente, as pessoas aprendem a respeitar o seu espaço. Ela tá mais calada, tá quieta, deixa ela no canto dela. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Então, o que eu vou ganhar com isso? Por ser gentil. Você já ouviu uma frase? Gente, deixa eu beber uma aguinha. Você já ouviu uma frase que gentileza gera gentileza? Gente, isso é fato. Seja gentil, seja generoso, com coisas tão pequenas, né? Eu lembro que isso há muitos anos atrás, quando eu vim morar na região que eu moro atualmente, né? Eu dei um bombom para uma amiga, né? E eu tenho o costume, gente, costume, só que é natural. Quando eu vejo, claro, que a gente não é para todo mundo que a gente fala esse tipo de tratamento, mas eu tenho o costume de chamar de meu amor, meus amores, né? Aí eu falei, oi, meu amor, e dei um bombom pra ela. Ela começou a chorar, e eu não entendi. Gente, pra mim, aquilo foi algo tão simples, mas para aquela pessoa, às vezes naquele dia que ela não tava bem, foi algo que fez ela se sentir muito bem. Então, às vezes, um pequeno gesto, uma mensagem, né? Algo que você falou assim, gente, olha, eu vi isso aqui, eu lembrei de você. Gente, é uma coisa, ó, as minhas amigas sabem, ó, tanto que eu amo brinco. Esse aqui, gente, eu já ganhei há tanto tempo de uma amiga minha muito querida, mas eu tenho uma paixão por esse brinco. Às vezes eu vou sair com ele, eu tomo cuidado para mim não perder, porque eu sou danada para perder brinco também, gente. Mas assim, são coisas simples, né? São coisas que a pessoa fala assim, gente, olha, eu vi isso aqui, lembrei de você. Ah, não, isso aqui é a sua cara. Ai, gente, não custa muito fazer isso, não custa muito. E a pessoa fica tão feliz porque ela foi lembrada, você tirou um tempinho para observar que o seu amigo ou sua amiga gosta de tal coisa. Gente, isso é bom demais, isso alegra o nosso dia. Isso que faz os nossos dias valerem a pena, né? Estar rodeado de pessoas que se importam com você, que amam você de verdade. Então valorize, mesmo com pequenos gestos, Muito bem, então, o que eu vou ganhar com isso? Por ser gentil, gentileza, né? Seja gentil, né? Às vezes a gente, dependendo de você estar no comércio, né? Isso eu já vi acontecendo algumas vezes, né? Você está no comércio, você está na fila do supermercado, tem uma pessoa atrás de você que está com um item. Gente, 5 minutos a mais ou menos na sua vida não vai mudar nada. Você fala, você quer passar? Ai, obrigado! Gente, simples. Às vezes aí você passa a sua compra com mais calma. Né? São pequenos gestos, pequenos gestos que fazem muita diferença. Alegram o dia de alguém e torna o dia da pessoa mais leve, né? Então e quando isso é algo que com certeza se tornasse contagioso, ia ser bom demais, né? Você lembrar da outra pessoa, a pessoa se sentir querido, né? E, gente, isso é muito comum, por exemplo, pessoas que têm muitas responsabilidades, pessoas que têm um trabalho muito cansativo. Quando você lembra dessa pessoa, não é que ela não acha que mereça, mas assim, ela faz tanto pelos outros que quando alguém faz por ela, ela fica muito grata, muito grata. E são pequenos gestos que fazem toda a diferença, certo? Gente, outra coisa, esse aqui eu acho muito legal, muito legal.
Faça, não custa nada. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar admiração das pessoas. Gente, mesmo que não ganhe, a sua mente está tranquila, que você está ajudando, mesmo que de forma indireta, uma pessoa. Sabe como que é? Quando você indica o trabalho de alguém. Gente, não custa nada. Você foi bem atendido. Você conseguiu o que você queria daquele profissional. Não tem. É verdade, Pri, é um gesto simples, simples, né? E você faz de forma natural, né? Esses dias, né, eu passei por uma médica maravilhosa. Então, para qualquer pessoa, eu falo, gente, essa médica é maravilhosa. Tá procurando essa especialidade? Fale. Os dias, com certeza, Pri, os dias estão tão pesados, as pessoas estão passando problemas tão pesados. Então, ela saber que alguém indicou o trabalho delas, e falou assim, gente, mas tal profissional não precisa. Quem falou que ele não precisa? Quem falou? Não precisa de um reconhecimento, não precisa de um elogio, não precisa de um muito obrigado. Nós não podemos chegar ao ponto de achar que as pessoas são máquinas que servem para nos servir. Porque eu tô pagando. Não importa. Não importa. Independente. Né? Se a pessoa fez o serviço bem feito, um profissional que você chamou para consertar um problema na sua casa, olha, muito obrigado, viu? Nem precisa, gente, conheço. Rapaz, a moça trabalha direitinho e tal. Gente, isso faz um bem. Isso faz um bem. É o nome de um filme antigo, né? Que chama Corrente do Bem. Isso acaba se tornando uma corrente do bem, né, gente? Porque você vai indicando, você vai falando. Quando você vê, você criou algo em volta de você muito bom. Que é algo chamado gratidão. Gratidão, exatamente. E gratidão é muito bom, filho. Ai. Vamos lá. É o friozinho. Muito bem. Então, indicar o trabalho de alguém. Gente, deixa eu pegar aqui. É frio? É calor? É frio? É calor? Vamos colocar aqui. Daqui a pouco eu vou tirar, gente, que vai vir um calor. Vamos lá. Outra coisa que não custa nada você fazer. Delegar para ter paz. Delegar. O que é delegar? Dividir as tarefas dentro da sua casa, na empresa que você trabalha. Delegue. Tá pesado? Delega. Exatamente, para que você tenha paz. Uma pergunta para você ficar pensando aí. O que você quer provar se sobrecarregando? O que você quer provar? Não, tá errado, Pri, tá errado. Exatamente, é o contrário. Exatamente, eu não delego para ter paz, não. Então você vive sobrecarregada. Porque às vezes o que acontece, deixa eu te explicar. Às vezes você não quer pedir, porque você acha que a pessoa não vai fazer bem feito. Independente. Se ela não sabe fazer bem feito, ela vai aprender a fazer. Aí você fica sobrecarregada, certo? Então, pensar, né? Pensar depois, se você quiser, a gente pode conversar no particular. O que a gente quer provar se sobrecarregando? Porque eu dou conta, porque eu consigo, tá? Gente, você tá querendo provar pra quem? Você está numa competição? Então, você se sobrecarrega, você vive cansada, você não dorme direito. Quando você menos perceber, tem um monte de situações aqui que não era pra estar aqui. Não era pra estar nos seus ombros. Viu, Pri? É isso aí. Que bom que você entrou na live de hoje, hein, amor? Pra você
É isso mesmo. Outra coisa, colaboração. Ah, tá, entendi. Aí já vai pro lado do perfeccionismo, né? Porque eu faço e quando eu deixo a pessoa fazer, eu exijo que seja feito do meu jeito. Menina, que geniosa você, amiga. Não, amor, mas a gente precisa. A gente precisa aprender que outras pessoas também podem fazer. Amiga, nós somos substituíveis. Somos. O dia que você não. Dentro de uma empresa que você não der conta, alguém vai dar, alguém vai fazer, pode ficar tranquilo. Todos nós somos substituíveis. Claro que, entenda uma coisa, tem o entender que nós somos substituíveis e vamos trabalhar a autoestima, né? Somos substituíveis? Sim, mas tenha consciência que tem coisas que igual você a pessoa não vai fazer, mas vai ser feito. Então, tira das suas costas. Tira das suas costas, E o perfeccionismo, ele se torna uma escravidão. Porque você, como você falou, eu exijo, né, que seja feito do meu jeito, que seja bem feito. Eu tenho uma frase. E essa frase aí, o meu filho fala, mãe, a senhora não é perfeccionista. Eu falei, não, eu não tenho tempo para ser perfeccionista. Não dá. Melhor feito do que perfeito. Eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Eu posso exigir que a pessoa seja perfeita. Eu não sou perfeita. Como que eu vou exigir uma coisa que nem eu sou? Melhor feito do que perfeito. Certo? É muito mais leve viver assim. Bom? Então, colaboração dentro de uma casa. Colaboração, né? Pensar quanto custou. Gente, saiu de algum lugar. Saiu de algum bolso. E aí? Você vai pensar nisso? Você precisa pensar e as pessoas que convivem com você precisam ensinadas a pensar, né? Porque, por exemplo, né? Eu tava assistindo um vídeo, né? Se você não ensinar os seus filhos que tudo tem um preço, eles vão achar que as coisas caem do céu. E não cai. Você trabalhou, seu esposo trabalhou, para que não faltasse, para que aquela conta fosse paga. Hoje, infelizmente, você sabe que eu sou muito sincera, muitos pais hoje estão criando os filhos no mundo da fantasia. O que é esse mundo da fantasia? Vai conseguir, vai dar certo. A gente compra no cartão, depois a gente vê, depois a gente paga. Não. Eu preciso entender que o meu filho um dia vai ter a família dele, vai ter a vida dele e ele precisa saber administrar. É doído? É doído, porque infelizmente, né, essa geração que nós estamos vendo, essa geração, ela foi ensinada que ela tem mais direitos do que deveres. A nossa geração já foi criada de uma forma diferente. Os nossos pais já foram criados de uma forma diferente, né? Nossos pais, eles trabalhavam para comer e para ter o sustento básico para os filhos. E era uma luta para conseguir o sustento básico. E aquela história, né? É o famoso ter o que comer e o que vestir. Hoje não. Hoje, muitos filhos querem um celular melhor. Mas por que eles querem um celular melhor? Por que eles querem um aparelho mais sofisticado? Porque foi você que ensinou isso para eles. Que eles podem, você pode, você consegue, tá? Eu posso, eu consigo se eu correr atrás dos meus objetivos. Então, é isso que a gente tem que aprender a entender. E o que você vai ganhar você ensinando para o seu filho isso? Você vai ganhar muita coisa. Você vai ensinar o seu filho e sua filha a ser uma pessoa
digna. Administrar o que ela vai conquistar. Precisamos ensinar nossos filhos a administrar o que eles vão conquistar. Porque eles vão viver assim, né? Achando que dinheiro é muito fácil de conseguir, que eu posso gastar, não porque a vida é uma só, né? Eu preciso aprender a curtir. Então, tudo isso a gente precisa. Gente, eu tô falando de ensinar, não tô falando traumatizar, não. Tô falando de ensinar. Ensinar que tudo tem um custo. Porque se você ensinar isso, quando eles tiverem começarem a conquistar, as coisas deles vão dar muito valor. E não tem coisa pior do que uma pessoa que não tem valor do que conquistou, não dá valor. Porque ela não dá valor, porque às vezes foi no sentido de... eu tava vendo, né, uma psicóloga falando, né, os pais poupam demais, tem medo que os filhos sofram, mas às vezes nas frustrações, nas dificuldades que eles vão aprender as melhores lições. E o que você tá ensinando pro seu filho? Quer ele pedir? Oi, tudo bom, Cícera? Que é só eles pedir? E você, ó, é só pedir. Só pedir que tá tudo certo. E aí? É o famoso mãe, faz um pix. Mãe, faz um pix. Né? Então, a gente entender, tá? Não é assim. Não é assim tão simples. Às vezes a gente tem essa... Isso, gente, isso é muito de umas gerações passadas aí, né? Isso é um grave erro que você pode cometer com seu filho. Eu vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. A terapeuta sincera falando com você. Você tá errado. Tá errado. Porque foram as dificuldades que você passou que ensinou você a ser a pessoa que você é hoje. Às vezes seu filho vai precisar aprender também. Porque se você facilitar, se você colocar flores no caminho para eles passarem, às vezes eles não vão aprender algo que é essencial para um ser humano hoje, que é a gratidão. Eles vão aprender o contrário, vão aprender a ingratidão. Porque você passou por uma estrada, né? Tem situações que nós sofremos que às vezes a sensação que a gente tem é que a gente passou por uma estrada de pedras pontiagudas e ainda passamos descalço. Mas a gente sobreviveu. Não, só que agora não, a gente quer asfaltar. Quer asfaltar o caminho pro nosso filho passar. Ai, tadinho, ai, tadinha. Tá, mas e aí? Quando você faltar, que outras coisas, né? Os pais pensam que eles são eternos, né? E um dia que você faltar? É aquela história, né? Doída, mas um dia que seus olhos se fecharem, seu filho vai saber se virar? Quem é que vai colocar flores no caminho dele? E aí? Aí vai ser mais sofrido. Não é melhor a gente ensinar isso agora? Falou, não, meu filho, minha filha se tornaram pessoas dignas, porque eu ensinei isso para eles. Não ensinei. Não podemos ensinar para os nossos filhos que a vida é um catálogo, pois ela não é. Que viver não é brincadeira, né, gente? Muito bem. Outra coisa, né? Sabe algo que nessa época, né, a gente costuma fazer, né? Mais na época do frio, né? Mas para dizer a verdade, a gente deveria fazer isso. Gente, eu sou totalmente a favor disso. Arrume suas gavetas. Gente, o que essa terapeuta tá querendo dizer? Arrume suas gavetas. Você acha que não, né? Arruma suas gavetas, depois você fala pra mim. Isso vai dar um efeito emocional em você. É sério, é verdade. Gaveta arrumada traz paz mental. Gente, que loucura, porque é verdade. Você, pensa bem, suas gavetas estão arrumadas, você
você viu o que não te serve, o que você não quer, uma pessoa tá precisando, você vai doar. Às vezes a gaveta tá cheia de coisa e quando você olha, gente, isso aqui eu não uso, isso aqui eu não uso, isso aqui eu não uso. Às vezes você deixa de comprar uma roupa e você fala, não tô precisando. Tô precisando sim, porque essa aqui eu não uso mais. Então, passa pra frente. Doa, né? Os pessoal fazem, né? Campanha, né? Campanha de inverno, né? Então, aquele casaco que você não usa mais, aquilo que você compartilha, você pode estar fazendo uma pessoa feliz. Uma pessoa. É aquela história, descobrir quem realmente precisa, né? A pessoa que realmente precisa dá gosto da gente ajudar. E às vezes você fala, gente, olha, essa roupa é a cara de fulano. Não custa. Outra coisa, venda. Passa pra frente. Às vezes é algo que pra você, aquela peça, né, tá em bom estado, mas aquela peça pra você não tem mais utilidade, né? Gente, isso é uma coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso eu vou citar exemplos meus, tá bom? Você que tem filho, você sabe dessa fase. A fase do estirão. Seu filho perde tudo. Sabe o que é? Tudo. Aí o que acontece? Ela fala assim, gente, peraí, mas eu preciso comprar roupa pro meu filho. E vamos falar o português claro, né? A gente trabalha pra gente conquistar nossas coisas de forma digna, né? Então, eu entrei em contato com algumas pessoas e falei que eu tinha roupas, né, de determinada idade e falei com a pessoa. A pessoa comprou, as roupas ficaram perfeitas, o filho dela. O dinheiro que eu consegui comprar algumas coisas pro meu filho. Não deixei roupa no guarda-roupa, né? Porque o que mais irrita é você ver aquele monte de roupa e você fala, não, essa aqui eu não uso, essa aqui eu não uso. Gente, só tá... É aquela história, roupa tem que circular. As pessoas... Gente, porque fica lá entulhado. E você sabia que as suas emoções ficam também assim? Fica lá tudo parado. Não. Precisamos. Põe pra frente e tal. Você fala, gente, a gente nunca imaginava. Gente, essa roupa ficou muito interessante em fulano. Ai, gente, olha isso aqui. Ai, eu achei sua cara. Pronto. É simples assim. Você vai ter o seu armário organizado. Às vezes você nem tava conseguindo abrir as suas gavetas de tão cheia que tava, mas tava cheia, mas não tinha muitas peças que você não tava usando mais, certo? Qual que é o preço, né? O que eu vou ganhar com isso? Quando você tem alguém com quem você pode contar. Gente, se você tem uma joia dessa na sua vida, alguém que você fala, fulano, eu preciso de você. Cuide dessa joia. Eu tenho. E dou muito valor. Então, é assim, são pessoas que você fala, gente, se você precisar, você não precisa falar duas vezes. Gente, é desse tipo de pessoa que a gente tem que ter por perto. Que são pessoas que acrescentam e também, e é uma via de mão dupla, né? Você, a pessoa precisou, opa, tô aqui. Tá, pode falar. Então, para você ter pessoas assim do seu lado, você tem que deixar o egoísmo de lado. Porque às vezes a gente vive de um jeito como se você nunca fosse precisar de ninguém. E é muito interessante a gente pensar nisso. Todos nós precisamos. Todos nós. Então, quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil. E você saber, né, que ontem eu tava assistindo um programa que eu acho muito interessante, né, sobre reforma de casa e tal, né? Vou tentar lembrar a expressão que tava, refúgio,
né? As pessoas que gostam de morar mais afastados, né? Então, apareceu, né? Os amigos dessa pessoa, antes dela se aposentar, todos foram lá ajudar. Gente, que tipo de pessoas, que tipo de amizades você está cultivando na sua caminhada? Porque se você é uma pessoa prestativa, você é trabalhador, você vai cultivar esse tipo de amizade. Agora, se você arruma uma confusão com todo mundo é briga, você não quer aprender a se moldar, no sentido assim, gente, eu tenho uma característica que incomoda as pessoas, então vou me esforçar em mudar. Se você não se esforça em mudar, vai chegar uma hora que você vai se sentir totalmente sozinho. Por quê? Mas por quê? Porque você sempre agiu como você não precisasse de ninguém. Então, assim, todos nós temos falhas, todos nós temos. Então, se você quiser conviver com pessoas, você vai precisar aprender a lidar com elas. Vai ter situações mais difíceis, vai ter situações mais fáceis, mas essa é a vida. Então, assim, é o famoso, eu sou assim, não vou mudar. Tá. E aí? O que você vai ganhar com isso? Eu te garanto que você vai ganhar solidão. Porque ninguém gosta, tá? Oi, Mica! Tudo bem, meu amor? Que bom, minha querida. Seja muito bem-vinda. Estamos na metade da live? Não, tá quase no final. Mas seja muito bem-vinda, viu? Depois você assiste o restante. Muito bem. Então, eu falei da importância, né, de nós arrumarmos as nossas gavetas, né? Quando eu falo de... Gente, quando eu falo de gaveta, eu não tô falando de só gaveta de roupa, não, ó. Nós temos algumas gavetas aqui que precisamos organizar. Precisamos organizar nossas gavetas, precisamos, né, pensar bem e justamente nessa... Como eu falei para vocês, né? Seja alguém com quem se pode contar. Seja esse alguém. Com certeza você vai trilhar melhor a sua estrada, né? De uma pessoa que você pode contar, uma pessoa... É aquela história, né? Um amigo para todas as horas. Se você tem amigo assim, cuida, que tá raro no mercado. Cuide dos seus amigos preciosos, seus amigos valiosos, né? Oi, meu amor, tudo bom, Cris? Bom dia, minha querida, bom dia. Gente, vocês entraram quase no final, mas estamos aí firme e forte. Então, precisamos, né? Aí, ó, a minha amiga querida aí, ó, uma vez ela veio, né, aqui na região. Fui lá prestigiar o trabalho da minha amiga, gente. Aí, ó. Pra mim não custou nada. Conheci a minha amiga pessoalmente, que a gente já só se conhecia, né, pelas redes sociais. Conversamos, demos risadas e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então, ó, prestigiar o trabalho. Ó, minha amiga, eu tô me sentindo prestigiada, gente. Vocês estão entrando na minha live, vocês estão prestigiando o trabalho meu. Muito obrigada! Isso pra mim não tem preço, não. Muito bom, porque, gente, se a gente... Imagina eu falando todas essas informações aqui sozinha. Gente, não é bom, não. É muito bom estar com vocês. Vou falar pra vocês. Vocês que entram na minha live ao vivo, vocês são muito preciosas pra mim. Porque eu sinto, né? Eu sinto que vocês estão prestando atenção, né, no meu trabalho aí, quando vocês comentam e tal. Então, é bom demais, gente. Eu agradeço de coração, viu? Fico muito feliz mesmo. Aí, gente, já tô aplicando aí a primeira parte, elogios. E realmente, vocês são muito valiosos, vocês me ajudam, né? A eu passar essa informação, porque a gente... Mesmo que outras pessoas assistam, né? E eu agradeço também os que não podem assistir ao vivo. Mas quem assiste, né? Quem assiste ao vivo aqui com a gente, junto com a gente, né? A gente é outra energia, né? A gente se anima, vocês fazem o comentário de vocês me ajudam, né? Então, é uma parceria que eu amo, viu? Muito bem. Então, gente, se você tem alguém com quem contar, um amigo valioso,
cuide bem dessa amizade. Cuide bem dessa amizade, porque essa amizade vale ouro a gente poder contar com os nossos amigos, né? E essa sintonia é boa demais. Muito bem. Muito bem. Outra coisa, gente. Olha, essa aqui é todos os benefícios que eu tenho quando eu faço live. Gente, que eu já perdi até as contas, preciso ver a data, mas eu acho que já faz mais de 3 anos que eu faço live para vocês. Eu vou olhar a data. Compartilhar o que você sabe é a chave do conhecimento. Exatamente. Compartilhar o que você sabe. É bom demais. Compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais você aprende. Pode perguntar pro professor. O professor, quanto mais ele dá aula, quanto mais ele fala daquele assunto, mais ele gosta de falar daquele assunto. Então, quanto mais eu falo de emoções com vocês, mais eu aprendo. É bom demais, gente, é bom demais. Então, eu vejo o quanto eu cresci como profissional depois que eu comecei a compartilhar conhecimento com vocês. Então, em cada live a gente vai conversando, experiência dos pacientes que eu gosto de compartilhar quando eles autorizam, né? Compartilhar o conhecimento, passar as informações para vocês. Gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. Outra coisa, né, que não tem preço. Quando você dá e você recebe amor. Gente, não custa nada. Não custa nada, é muito bom. É muito bom, é valioso. E hoje as pessoas estão muito carentes de atenção, carentes de amor. Por quê? Porque a tecnologia, ela tem ocupado um espaço que era ocupado por pessoas. Gente, hoje, né, você não pode... Você vai reclamar daquelas crianças que brincam na rua? Não. Aquelas crianças que soltam pipa, claro que tomar todos os devidos cuidados, né? Para não causar acidente. Mas você vê criança na rua soltando pipa, jogando bola. Gente, isso é muito... Oi, Joelma, tudo bom, querida? Isso é muito bom. Isso mostra que eles estão saindo das telas. Hein? As telas estão deixando as pessoas, ou melhor, o excesso de tela está deixando as pessoas doentes. Então, incentive atividades ao ar livre dos seus filhos, das suas crianças. Né? Elas precisam se movimentar. O corpo precisa de movimento. Tá bom, minha querida, eu entendo, mas seja muito bem-vinda. Tá quase no finalzinho, mas você sempre é muito bem-vinda, viu, Joelma? Então, gente, é importante isso, a gente saber, né, que atividades que saiam da tela, né, que a gente acha que são, é uma bobagem, não é. Você ensina parceria, você ensina trabalho em equipe, né? Nunca mais a gente... Gente, eu amava jogar queimada. Dificilmente a gente vê crianças hoje brincando de queimada na rua, né? Então, precisamos incentivar nossas crianças a fazerem isso. É necessário, porque as telas estão roubando a infância das nossas crianças. A fase tão gostosa, essa fase gostosa, a fase, né, de brincar, né, de chegar em casa todo sujo, mas se divertiu, estourou a bola, não sei o que. Gente, precisamos disso. Todos nós precisamos, né? Sair para dar uma caminhada, dar risada, estar com os amigos, qualquer coisa que você fizer, que faça você sair da tela, você vai ganhar muito com isso. Você ganha muito, muito, muito mesmo, né?
Meus amores, encerramos aqui a live. Eu vou dar um spoiler da semana que vem. Não sou de fazer isso não, viu, gente? Mas eu vou fazer hoje. A semana que vem nós vamos falar sobre dores. Dores, que dores? É claro que vamos falar de dores emocionais. Você tem dores emocionais? Você tem alguma dor mal resolvida aí? Então, entra a semana que vem, que a live vai estar top. Vamos falar sobre essas dores emocionais. E às vezes nós precisamos dar atenção a essas dores. Entenda uma coisa. Olha, gente, a live da semana que vem vai criar uma frase para essa. Se está doendo, é porque precisa ser resolvido. A dor não vai passar. Oi, minha querida, tudo bem? Tá acabando já, Daiane. A dor não vai passar. Não é muito diferente de uma dor física. Você tá com a dor, enquanto você não der atenção a esse problema, não vai ser resolvido. E aí, como que você vai resolver essa situação se você não der atenção? Se tá doendo, bora resolver. E quando você resolve, gente, vocês não têm noção de como é bom ficar longe dessa dor, viver sem ela, viver em paz. Descubra a paz de viver sem uma dor emocional. Gente, não fala mais não, que já vai entrar na live da semana que vem. Meus amores, deixa eu ajeitar aqui, vocês vão tirar o print. Foi muito bom estar com todos vocês aqui, viu? Deixa eu só ajeitar aqui os meus louros. Tirar assim, hoje, se vocês tirarem print, vocês me mandam, tá? Por favor. Deu certo? Aí? Tô fazendo várias poses, gente. Prontinho. Meus amores, muito obrigado pela presença de vocês. Até a semana que vem. Eu acho que, gente, se você, como todo mundo conhece, né? Alguém que tem uma dor emocional, que está mal resolvida, entra na live da semana que vem. Gente, só que eu vou fazer uma ressalva, né? Para as pessoas que... Que bom, Pri, que bom que você gostou. Fazer algo que, gente, eu ouvi. Parabéns, Pri, é isso aí, vamos delegar. Não, tira das costas aí. Gente, eu agradeço de coração por vocês assistirem as minhas lives. Eu que agradeço, Cris, bom dia, meu amor. Assistir as minhas lives, todo esse conhecimento. Mas, gente, as minhas lives, elas são terapêuticas, mas elas não são uma sessão de terapia, tá bom? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou assistir umas lives e eu vou resolver. Não, você não vai resolver. As lives vão te dar a direção do que você precisa fazer. Mas na maioria das vezes, você não vai resolver sozinho. Porque o profissional, ele vai te dar a ferramenta para você resolver. E aí? Então, gente, entenda umas coisas. As lives são terapêuticas. Mas elas não são terapia. Terapia é outra coisa totalmente diferente. E quando você descobre como você fica leve, quando você resolve as suas emoções, o que eu vou ganhar com isso? Mas você vai ganhar muito. Eu te garanto que você vai ganhar mais do que eu. Muito mais. O benefício é do paciente. O benefício é do paciente, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é viver com uma emoção resolvida. É maravilhoso, maravilhoso. Tá bom? Gente, ó.
Beijo, ótimo dia para vocês, ótimo fim de semana e semana que vem, dores emocionais. Vamos falar um pouquinho mais desse tema, tá bom? Um beijo, minhas queridas, tchau. Até a semana que vem, hein? Chama a gente aí, ó. Chama a gente aí pra assistir com a gente. Beijo. Sexta-feira que vem às 10h30 da manhã. Beijão.